E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho. Toda semana nós estamos estudando o Sermão do Monte, exatamente Mateus 5, 6 e 7. Eu sou professor de hermenêutica e teologia desde 2003 e a gente está aqui estudando junto. Você é muito bem-vindo para vir estudar com a gente. Ó, é só entrar aqui, você pode estudar no YouTube ou estudar também na Eduz, um lugar onde a gente tem uma atenção concentrada. Os dois são de graça, mas se você clicar aqui embaixo, você pode ir lá se cadastrar, acompanhar o estudo desde o começo de lá, e lá eu respondo as perguntas de forma pessoal e também no final tem um certificado. Mas você pode ficar aqui se você quiser, assim a gente vai estudar junto. Hoje a gente está em Mateus 5, de 27 a 30, o reino e o adultério. Se você não leu, eu peço para você parar agora o vídeo, vai lá ler e depois você volta para a gente poder estudar junto e ver o que o Espírito Santo está falando comigo e com você. Não deixa de comentar aqui como é que tem sido os estudos, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, olha só, a gente chegou em mais uma ampliação dos 10 mandamentos, né? Agora Jesus vai olhar para o mandamento sobre adultério, não adulterarás, e ele fala, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhe digo, se você olhar de forma impura para uma mulher, você já está adulterando, né? Então, esse é um tema difícil, né, de colocar, mas a gente vai abordando com Jesus, e antes da gente entrar no texto, é legal algumas ressalvas do contexto bíblico. Primeiro que a Bíblia ela tem um livro, Cantares, que é só sobre o amor saudável entre um homem e uma mulher, na relação sexual. Ela descreve várias coisas, né? Meu pai sempre dizia que é um livro proibido para menores, porque ali tem uma descrição da sexualidade, e entrou na Bíblia sem nenhum paralelo claro entre Israel e Deus, ou entre Jesus e a igreja, isso é a gente que faz, lá simplesmente narra o amor. Então a Bíblia nunca vai olhar com um pensamento, vamos dizer assim, puritano, né? Um pensamento que não seja para a sexualidade de forma saudável, né? E também Jesus vai trazer uma distinção clara entre olhar e cobiçar, né? Porque a gente, ao olhar, a gente está olhando tudo e às vezes a gente olha e admirar. Hoje em dia é bom, é importante dizer isso. É natural uma pessoa olhar e achar uma pessoa bonita, atraente, gostar, desejar, mas outra coisa é o cobiçar. O cobiçar é quando você guarda aquela imagem e dali você já constrói uma história, uma fantasia, e aí você está levando aquela pessoa para a cama com você, para sua excitação, mas na verdade isso é só algo da tua cabeça quando você olha já desejando sexualmente. Isso é uma cobiça. Quando Jesus está abordando sobre esse tema, é importante que ele vai usar a figura do homem, né? Um homem olhar, porque ele está conversando com a maioria homens, tinha mulheres também, discípulas, mas ali a maioria era homem, mas ali Jesus está abrangendo homem e mulher, são os dois estão dentro disso, os dois caem sobre olhar, com olhar impuro, vai estar em adultério. Uma outra coisa que às vezes as pessoas colocam, Jesus usou a palavra adultério e não fornicação, então isso é um mandamento para os casados. Não é verdade também. Lógico que Jesus vamos lembrar que Jesus está trabalhando sobre ampliação dos mandamentos, então de algo espiritual, de um novo reino. Então é lógico que ele está usando sobre adultério, porque a figura que ele está usando é de um casado, mas isso se aplica a solteiros também, né? A pessoas que estão com o olhar impuro. Jesus está trabalhando o olhar, né? Ou a cabeça, o coração, o pensamento impuro. E ele está dizendo, todos esses que têm o pensamento impuro, o olhar impuro, ele também está cometendo pecado. É isso que Jesus está ampliando. Jesus começa falando sobre o olhar, né? Ele fala, se o teu olho direito te faz pecar, é interessante isso, né? Depois ele vai usar a mão direita, né? Que é a mão nobre. Mas ele já usa o olho direito. Se um dos seus olhos te faz pecar, arranque-o e jogue fora, porque é melhor você entrar no reino do céu com um só olho, com algum defeito, do que você ir para o inferno todo inteiro. E é lógico que isso chocou muito, por muito tempo, essas palavras de Jesus foram até levadas
literalmente. Aliás, até o século III tinha gente se mutilando, ou arrancando um pé, ou uma mão, ou um olho. E no encontro de Nicéia, né, quando eles vão falar sobre, depois tem o credo de Nicéia, eles vão também estipular a proibição dessa mutilação, porque entenderam que essa figura de linguagem, ela é figurativa, né? Jesus não está mandando arrancar nada, porém tem o peso, ou o peso que tem é como se fosse de verdade, porque o que Jesus está mostrando literalmente, é muito melhor a gente ter a vida eterna, mesmo com algumas privações no presente, do que a gente achar que pode tudo e todos e perder a vida eterna e ir para o inferno. É isso que Jesus está trazendo. Você lembra quando Jesus fala que não era dos elementos externos, não é de fora para dentro que o homem contamina, mas é do coração dele que para fora que vem as impurezas, né? Ele fala isso em Marcos 7, 20, 22. Ele diz assim, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, imoralidade sexual, os furtos, né? Como é que pode ter um roubo lá dentro, né? O homicídio, o adultério e as ambições desmedidas, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, difamação, arrogância, insensatez. Tudo é uma lista que Jesus vai dizendo que lá dentro sai. Então, quando Jesus está falando que o seu olho te faz pecar, não é algo externo que está trazendo para você um pecado. O teu olho está dando vazão ao teu coração pecaminoso. Agora, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que quer dizer coração, né, na época bíblica, né? O coração, ele não é o lado da emoção, como a gente tem hoje, né? Ai, meu coração é apaixonado. Ele é muito mais do lado da razão, né? Então, os pensamentos estavam aqui, né? Não achavam que estava no cérebro, né? Hoje a gente acha que está aqui. Então, os pensamentos na época bíblica estão aqui, ou no coração, ou no ventre também. Pode ser por isso que se tirou uma costela de Adão, tirou da alma de Adão uma companheira. E colocado isso, Jesus vai ser bem claro que a gente está corrompido na alma, né? Por natureza, no que é mais essencial do ser humano. E é lógico que ele vai levar em consideração ao nascer de novo, mas ele sempre fala, toma cuidado, porque lá dentro é o que está contaminado. Então, quando ele fala que é melhor arrancar um olho, o que ele está dizendo é melhor privar de alguns prazeres e ir para o céu ou se manter puro do que você deixar dar vazão à sua natureza pecaminosa e ir para o inferno. Literalmente, Jesus está dizendo assim, se você não consegue ir em tal lugar sem pecar, não vai nesse lugar. Se você não consegue olhar essas coisas sem pecar, não faça isso. Então, vá se privar de algumas coisas, porque é muito melhor você fazer isso do que você pecar, principalmente na área sexual. O princípio é para todas as áreas, mas aqui ele vai trazer sexual porque os fariseus daquela época estavam ampliando umas leis que lhe convinham e reduzindo outras leis, como a gente vai ver mais para frente, depois com a separação, eles reduziam a lei que era conveniente para eles. Trazendo para os dias de hoje, é como se Jesus falasse, olha, se você não consegue entrar na internet sem pecar, sem ver pornografia, sem se masturbar, sem fazer coisas, ficar com pensamentos arrogantes, e você pode também ir para outro lado sem ser sexual, sem cobiçar, sem fazer coisas que não agradam a Deus ou não te deixam em santidade, não tem a internet. E aí você vai falar, mas cara, como é que alguém pode viver sem internet? É exatamente isso. É melhor você viver mutilado socialmente de algumas coisas que todos têm, mas ser santo perante Deus e ter a vida eterna, do que você achar que pode, não, eu posso qualquer coisa, eu dou conta, e aí você pega e não deixa, deixa de viver a santidade por causa de alguma coisa. Pode ser um lugar, talvez se você não consegue ir para a praia sem pecar, então Jesus estaria dizendo, não vá para a praia, é melhor você passar uma vida sem estar na praia do que você
ir para a praia como todo mundo, mas você, na verdade, está se tornando mais um filho do inferno. Jesus é muito claro aqui, ele está dizendo assim, olha, cuide da sua santidade como a coisa mais preciosa que você tem, porque ela é a mais preciosa, ela é mais preciosa do que uma mão, do que um olho, do que um pé, do que coisas do seu corpo, né? E quando Jesus fala ainda de arrancar a mão direita, vamos lembrar que naquela época não tinha papel higiênico. Então, você fazia as coisas honrosas com a mão direita e as coisas de desonra com a mão esquerda, se é que você está me entendendo. Então, as pessoas que eram pegas roubando ou fazendo coisas, eles decepavam a mão direita, porque daí ele ia ter que comer, fazer as coisas honrosas e fazer as coisas de desonra com a mesma mão. Ele ia se tornar impuro para sempre. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, muito pelo contrário, se você faz isso, você vai se tornar mais puro, mesmo tirando a mão direita. Olha só a ironia que Jesus está trazendo para o seu povo, né? Ali para aquelas leis da época, mas para a gente também. Às vezes parece que algumas atitudes vão te tornar piores, né? Mas vai te tornar melhor. Então, às vezes, você tem que deixar de ir em alguns lugares, frequentar a roda dos escarnecedores, deixar de ter amigos. Eu sempre uso o exemplo do WhatsApp. Um tempo atrás eu fui numa festa de aniversário do meu filho com os amiguinhos da escola e alguém teve a ideia de fazer o grupo de WhatsApp dos pais das crianças. Já tinha das mães, né? Minha esposa sempre fala, mas fizeram dos pais ali na festa mesmo e pegaram meu número. Eu passei, não gosto disso, mas passei. E ali na festa mesmo começaram os pais zoando, mandando fotos de mulheres peladas ou fotos de sexualidade. E eu, assim, não querendo ser puritano ou achar que ser moralista, mas eu falei, gente, vocês sabem que eu sou pastor e isso não convém comigo. E aí eles continuaram a brincadeira, continuaram zoando e mandando mais ainda, e eu saí do grupo. E provavelmente eu devo ter sido taxado de intolerante, eu não sei como é que foi, eu até hoje não tenho uma amizade com eles, eu não estou no grupo, mas abri mão de ter talvez um possível amigo no futuro, alguém que eu poderia conversar, uma amizade ali coletiva, porque eu sabia que se eu continuasse naquele grupo, aquele grupo ia me levar a pecar. E eu saí disso. Então vale a pena algumas coisas você tirar da tua vida para você manter-se em santidade. Uma observação importante é que isso não seja algo de uma decisão coletiva, né? É importante que Jesus ele vai falar o seguinte, se o teu olho te faz pecar, se tua mão... Então, para alguns, uma situação pode fazer um pecar, mas para outros não. Por isso que não dá para criar uma lei para todo mundo. Então Jesus ele sabe que isso é pessoal. Então alguns conseguem ir para a praia e olhar as meninas de biquíni e não está desejando e pecando. Para outros não. Por isso que Jesus vai colocar da forma pessoal. Você tem que sondar o teu coração e ver o que te faz pecar e arrancar essas coisas. O que não dá é para a gente descer uma lei, como os religiosos fazem, aonde arranca os olhos de todo mundo, né? Geralmente é assim, né? Então já que os homens têm o olho ruim, é a mulher que tem que não poder vestir tal tipo de roupa. Ou ter aquele negócio, né? Que eu lembro que eu fui num acampamento e eles falavam assim, dentro dessa piscina é só mulheres de maiô, não pode biquíni. Então os religiosos querem arrancar todos os olhos, taxando todo mundo por baixo. E Jesus ele deixou isso bem pessoal. Bom, gente, que a gente possa aprender com Jesus a ter um olhar mais santo. E se a gente não tiver, que a gente se limite de algumas coisas, de alguns lugares, de algumas atitudes, de alguns grupos, para que a gente possa ser santo diante de Deus. Porque é muito melhor estar com o Pai faltando alguma coisa, ser privado de algumas coisas, do que estar longe do Pai, de Deus, mas podendo fazer tudo que nos dá na telha. Que a santidade de Deus atinja o teu coração nesse sermão que Jesus falou maravilhoso e que a gente possa ser transformado em atitude de nos privar para poder alcançar a alegria e a plenitude da santidade e agradar ao nosso Pai.
Galera, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o reino e o divórcio. Mateus 5, 31 a 32. Nos vemos lá.